Sei que no meu peito os moinhos da esperança giram sem cessar. E quando um dia eu me cansar dessa incerteza, dessa agonia, eu mesmo serei o cigano a ler a minha própria mão e jogarei folhas secas no ar pra ver por onde vai a ventania. Se por acaso a minha morte não vier com triste cessar dos moinhos, sonharei num mundo estranho dos telhados com seus amores noturnos. E serei mesmo um vagabundo seguindo as estrelas, vendo teu olhar. Sempre no peito a certeza daquela velha vontade de cantar. De cantar. Olá, nós estamos aqui mais uma vez no programa Sobral News em Debate, que é um projeto do INTEC e das faculdades INTA. E hoje nós temos aqui duas figuras ilustríssimas, que é o Vicente Lopes, que é o gerente regional da COGE de Sobral e compositor e músico, uma figura muito querida aqui na região, no estado inteiro. E temos também o Cíceros, que é o Cícero Ferreira de Paiva, sobralense de Aracatiaçu, do sertão de Aracatiaçu. Isso. Que em 11 das Brenhas. Das Brenhas. Que em 11 de 11 de 2011, em 11 de novembro de 2011, completou 50 anos no ramo do entretenimento em Sobral. Muito bem-vindos, senhores. Muito grata pela presença dos senhores. Cícero, eu vou começar aqui pedindo que você fale. Outro dia a gente conversou e eu chamei você de Cícero e você disse, pode me chamar no plural. Eu achei ótimo. Não, é porque tem meu vizinho ali, que é o My Brother aqui, no instituto aqui, ele está errado. Eu digo, não, mas o meu é com S mesmo. Eu botei de propósito mesmo, porque esse negócio de americanalhar as coisas, com o apóstolo, eu botei Cícero mesmo, para ser um bocado de Cícero. Porque eu fui Cícero do INPS, que eu trabalhei no INPS. Fui Cícero do Las Vegas, que era a antiga Bet. Fui Cícero da Bet. E agora eu sou Cícero do Cícero, então eu me tornei Cíceros. Não tá certo? População, né, dos Cíceros. Sem apóstrofo, sem apóstrofo. Bem português, eu sou nacionalista. E você faz bem, você sempre ressalta, assim, sempre que a gente conversa com você, você sempre ressalta muito essa coisa do sertão. Você é de uma família grande? Sou, do Aracatiaçu. Meu pai, minha família Paiva é uma família enorme, né, dessa região. Não, irmãos mesmo, eu só tenho duas irmãs. Meu pai era bem educado. Só tenho duas irmãs, mas eu tenho um monte. Meu pai tinha uma família enorme, a minha mãe também, mas a minha família mesmo só somos três. Seus pais eram lá de Aracatiaçu? Isso, mas meu bisavô é português. Eles vieram vieram para cá e se instalaram. Já é essa mesma família Paiva, Paiva, né? Eles eram dias de Paiva, né? Eu sou Ferreira de Paiva por conta do meu pai. Cícero, como é o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é Nelson e minha mãe é Altina. Altina. Ambos Ferreira de Paiva. E suas irmãs? Aí é Raimunda, né, para variar, né? A região aqui tem muito Raimundo, né? E Isabel. Isabel. Isso. Você tem quantos filhos, Cícero? São 11. 11 filhos, Só. Uma grande família. Você não foi de uma grande família, mas fez uma grande família. O né? meu pai foi meio econômico, aí eu pensou. extrapolei. Você não economizou, né? Extrapolei. Ô Cícero, você tá no ramo do entretenimento aqui em Sobral. Eu acredito que você seja, pelo menos que seja do meu conhecimento, eu acho que você está há mais tempo, continuamente, nesse ramo do entretenimento aqui em Sobral. Agora só tem uma coisa, assim, eu de 1984 a mais ou menos 2007, 2007? Por aí. Eu fiz música ao vivo, eu fazia música ao vivo na Bet. Cheguei a fazer música ao vivo na Bet de
Ou melhor, de terça a domingo. Cheguei a fazer. Uma época eu fiz. Mas normalmente era mais 4, 5 dias por semana. Eu trazia os músicos de Fortaleza, porque o Vicente sabe que aqui a gente era carente. O pessoal, a maioria do pessoal, inclusive o Vicente, era amador, ele estudava e tinha boa vontade, tocava e tudo. Mas depois ele foi embora para Fortaleza e ficamos sós. Ficamos sem ninguém. E aí eu comecei a trazer os músicos de Fortaleza. Eu tinha muitos amigos músicos, comecei a trazer para cá, hospedava e tal, e fazia. E era muito dispendioso, financeiramente era muito dispendioso. Apesar do Beco do Cotovelo ali, era no Beco do Cotovelo. Era enorme, eu colocava a mesa quase de ponta a ponta. Lotava aquele. O palco era a calçada do BNB. Ali eu fazia o palco. E aí eu tinha bateria, eu tinha teclado, eu tinha violão, eu tinha tudo. Tudo, o músico vinha só mesmo com a boca e a mão para tocar e cantar. E aí a gente fazia aquele movimento, a gente era mais assim, era o rei da madrugada, né? Porque a gente começava a música às 11 horas da noite e amanhecia o dia. Nossa, ninguém fazia. Os músicos vinham achando. Deixa eu desligar. Não tem problema. Não vou desligar. Eles vinham achando que ia começar às 9 horas, como é em Fortaleza. Eu digo, não, meu filho. Você aqui está nos States. Você está nos States e o negócio aqui começa tarde. Aqui começa às 11 horas da noite. Aí é até de manhã. Tinha uma tal de Quinta Sem Lei que o povo apelidou. Essa Quinta Sem Lei foi quem me tirou do ramo, porque eu não aguentava mais. Era muito cansativo. Olha, era uma loucura. Vinha gente de Fortaleza para assistir essa Quinta Sem Lei, porque era uma loucura. Vicente Lopes, elabore. Você viveu esse período da Quinta Sem Lei. Isso foi década de 70, né, Cícero? Não, a Quinta Sem Lei já foi agora anos 90 para 2000. Ah, já foi agora. Foi no final. O Vicente passou uma temporada muito grande fora daqui. O Vicente não foi do tempo da Beth, quando eu falo da Beth, a Beth como música ao vivo, sabe? Mas o Vicente chegou já depois. Infelizmente, né? Porque se tivesse. O Rosalvo, que é nosso amigo, cantou muito na Beth, contou muita piada na Beth. O Rosalvo é muito bom. Você não conhece o Rosalvo, né? De nome, já ouvi falar. Vou lhe apresentar, é uma figura. Ele cantava, entendeu? Cantava mais ou menos a música dele é mais ou menos do nível da música do Vicente, sabe? Porém, ele conta muita piada, a gente morre de rir. E era muito gostoso, aquilo ali era uma beleza, era uma tranquilidade, lotava aquilo desde cedo. A música começava às 11 horas, mas o pessoal chegava cedo para pegar a mesa. Era diferente de hoje? Muito diferente, muito diferente. Total. Para começar, Sobral não tinha quase bar, cara. Não tinha. Só tinha gente. O Chicão mais ou menos da minha época, o Louro é mais ou menos, um pouquinho mais novos do que eu. Mas eles não faziam isso, o negócio deles era outro. O nosso negócio era fazer música. Quando eu chegava que tinha 50 graus de cerveja, aí eu ficava morto de alegre. Sabe, era por engano, né? Mas vendia demais, cerveja demais, era uma loucura. Era um local de encontro, o pessoal vinha para se encontrar. Vamos se ver lá na Beth, todo viajando. Ponto de encontro. Era o ponto de encontro. Vicente, você estava fazendo, nesse período, você estava fazendo história com o pessoal do Ceará, né? Lá também. Na verdade, na década de 70, eu conheci o Cícero. E eu, juntamente com Laerte Melo, já começamos então a exercer os festivais. A relação, né, com a arte, com a criação, né? Uma vertente da música quanto à questão ao lado da composição. Então nós tínhamos essa inquietação de compor, de criar. Os músicos que existiam em Sobral, nessa época que o Cícero está se referindo, eram poucos. Muito pouco. Muito poucos, certo?
Daí ele falar que trazia, resgatava músicos de Fortaleza para vir tocar aqui. Na década mesmo de 70, a gente não me lembra assim de um conjunto que existisse aqui em Sobral. Nós tínhamos assim uma grande carência. E o primeiro conjunto que chegou aqui foi o BR Som, né, que veio numa turnê de Brasília e aqui aportou e se estabeleceu. Mineiros. Então foi um grupo, Primeiro grupo. Conjunto musical. Sim, que marcou mesmo foi ele. Depois o Zé Maria fundou, que existia os agitadores do samba, né? E eles fundaram os agitadores do som. Mudaram só do samba para o som. Mas era desse jeito, ele está falando uma verdade. Por isso que eu importava os músicos de Fortaleza para cá, porque aqui não tinha músico, entendeu? O Vicente, quando foi embora daqui, aí ficou a lacuna, aí ficou mesmo, porque ele tocava, mas nessa época eu não fazia música ao vivo. Quando ele morava aqui, aí eu participei o primeiro festival do Mandacaru, eu participei com uma música, e o Vicente ganhou. É mesmo? Foi em 75. Composição sua? Composição minha Como é o nome da música? O Retirante. 1975, eu participei com 75, não foi? com Canto do Cisne, que está gravado, inclusive, a minha nesse música meu tirou o CD. terceiro lugar, dele tirou o primeiro. E teve uma música, eu acho que era do Jorge Helder, que tirou o segundo lugar. Jorge Helder, que é um grande músico que vive no Rio de Janeiro hoje. Não, o Baixista do Chico festival... Buarque. Né? Você ainda lembra dessa composição? Você acha que você consegue fazer um trechinho? Que eu, Da de 75? 75, Dessa com a Lago você do fez Cisne, parceria Lago com- do Cisne, né? Canto do Cisne. Canto do Cisne. É. Só deixa eu te lembrar, Vicente. Inclusive, esse movimento do baixo, né, foi feito pelo Jorge do BR Som, que era a banda que dava apoio aos compositores. Então foi uma das primeiras canções mesmo que eu fiz. Tem mistério entre a terra e o mar. Tem mistério entre a nuvem e o vento. Tem mistério teu nome no tempo. Tem mistério na cor do luar. Tem mistério entre o sangue e a faca. Tem mistério na cama, no amar. Tem mistério no sonho que passa. Tem mistério meu canto no ar. Aê, 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 aê. Ei, alá, ei, alá. Por aí vai, né? Linda, olha, 1975. Maravilhoso. Pois é. Uma canção simples, Não né? peça Uma para eu letra- cantar a minha, porque eu não me lembro, tá? Sinceramente. Eu fiz uma música só com esse meu cunhado. Eu fiz a melodia, ele fez a poesia, ele é carioca, morou aqui durante o quê? Uns 8 ou 10 anos, estudou aqui no Professor Arruda, e ele era tão cearense quanto nós. Falava do mesmo jeito da gente e tal, e ele fez uma música lindíssima, ele se colocou numa pessoa como eu,
que saiu daqui das Brenhas do Sertão e foi para o Rio de Janeiro. O nome Retirante é exatamente isso. E ele fez uma canção baseada na minha história, e lindíssima, a canção é lindíssima. E quem cantou foi até um rapaz que vendia livros e tal, e eu ensinei para ele, e ele cantou, defendeu. Depois ele foi ser jurado. Depois eu fui ser jurado. No festival, os anos subsequentes, eu era jurado. Então o Cícero, na década de 70, antes dele dar início ao movimento da Beth, como uma casa de shows, de entretenimento, era assim uma referência na área instrumental, musical propriamente, porque toda a vida eu tive música lá. Eu sou autodidata, eu não estudei, entendeu? Eu estudei muito pouco, então sou autodidata. Então, mas o Cícero, na época, ele trazia do Rio uma nova maneira de harmonizar, que era exatamente a bossa nova, em cima da bossa nova. E aqui a gente não tinha essa informação mais assim de perto, né, de trocar essa energia, né, assim, pessoalmente falando e tudo. Então a gente sempre gostava de ver o Cícero tocando o violão, aquelas harmonias, dissonâncias, etc. Então para a gente era muito legal. E ele sempre foi muito consciente no instrumento, ele harmoniza bem, ele tem um conhecimento musical, conhece muita música, né, popular brasileira e mesmo internacional. É muito bom se conversar com o Cícero, porque ele tinha um banco de informações, né, até mesmo por força do negócio dele, do entretenimento, ele precisava conhecer. Então ele conhece muito, porque depois ele tinha mesmo um som ambiente, né, que precisava colocar, e aliás isso ficou como uma marca dele. Eu continuo aqui. As pessoas gostam porque ele tem um bom gosto. Dizer, quem gosta de boa música, modéstia à parte, vem para cá porque vai ouvir uma boa música. Pode ser nacional, pode ser internacional, mas vai ouvir uma boa música, ele não vai ouvir qualquer barulho. Cícero, mas de onde foi que veio esse gosto musical, assim? Já foi na adolescência, seu pai... Olha, é assim, o meu avô, ele tocava aquela sanfoninha que ele chamava de cabeça de porco. Era uma pequenininha assim de 8 baixos, ele chamava de concertina. Era francesa, mas eu não o conheci, quer dizer, vem no sangue, né? Mas aí, lá no Rio, eu morava com um violonista clássico. O cara tocava violão clássico. Mas não tem nada a ver, clássico tem a ver com bossa nova, com isso aí. Porém, eu adorava ouvir, tinha uma rádio chamada Rádio Tamoio, que hoje é da Verdes Mares. A Verdes Mares comprou a Rádio Tamoio no Rio de Janeiro. E essa rádio, ela tinha uma programação, assim, exemplar, uma coisa de só música boa, os melhores cantores. Não tocava música brega, não tocava o Nelson Gonçalves, não tocava a Ângela Maria, um Calbi Peixoto, não tocava ninguém desse tipo. Era só cantores, tipo Lúcio Alves, tipo Dick Farney, tipo... Só coisa boa. Pronto. Quanto tempo você passou no Rio? Pouco tempo, 9 anos só. Só que foi dos 12 aos 21. Para mim foi uma eternidade. É um período bem significativo. Um período significativo. Né? 12 aos 21. Eu me casei lá, vim para cá já casado. Então toda aquela efervescência, você viveu aquela Vivi a coisa da bossa nova. Para mim aquilo ali foi porra, era o que estava faltando para mim, porque aquelas músicas antigas, tipo não é que eu desgoste, mas aquelas músicas antigas, tipo Chico Alves, Ataúfo Alves, Orlando Silva, Dolores eu gostava, Orlando Silva, não sei o que, eu não gostava, sabe, não fazia minha praia. Quando eu vi o João Gilberto cantando Chega de Saudade, aí eu fiquei doido. Aí pronto. Aí eu digo, eu vou aprender a tocar violão para tocar essa música. Aí eu aprendi. Novinho lá, você chegou a vê-lo mesmo ou foi você ouvir? Não, só ouvia, nunca ouvi. Você frequentava a noite já naquele período? Lá não tinha. Cabo Frio era desse tamanho, a cidade pequenininha. Eu morava em Cabo Frio. A cidade pequenininha não tinha. A gente via, às vezes, tinha uns hotéis lá que tinham uns recitais de violão. 10 minutos. Tinha sabe? Desculpa. Isso é falta de prática. Olha só.
E aí os caras faziam uns recitais lá de violão e tal, não sei o quê. Coincidentemente, depois de muitos anos, eu estava aqui no Cíceros Bar, já no Cíceros Bar, e apareceu aqui o Turíbio dos Santos. Turíbio dos Santos é um dos maiores violonistas clássicos do Brasil, né? E o Turíbio dos Santos chegou e tal, e eu tinha aquelas fitas cassete, né? Eu botei uma música dele, chamava-se Catedral de Barrios, uma música clássica, né? E ele ficou assim doido, e era ele tocando, né? E ele, quem é? Aí a mulher me chamou, me apresentou, aí eu falei assim, olha, isso aqui eu te acompanho desde Cabo Frio. Tu não morou em Cabo Frio? Morei em Cabo Frio. É. Que ano? De tal ano, tal ano. Pois é, eu morava lá. Um dia eu te assisti lá no Colonial Hotel, fazendo um recital, e tu tocaste essa música. Tu acredita? Desse jeito, não é cascata não, foi verdade. E ele ficou louco. Aí ele me deu uma série, batemos fotos juntos e tal, e trocamos aquela ideia. E essas muitas ideias, assim, você veio trazendo depois quando você volta para Sobral, e nesse período da Betts, que ela dura de 61 a... Não, a Betts, assim, a Betts, na realidade, foi de 1972 para cá. Antes disso era Las Vegas. O nome 61, era que até 60, começou em 61 até final de 71 era Las Vegas. Aí em 72 começou a ser Betts. Ela minha filha, né? Tinha nada a ver com Las Vegas. Estava em Sobral. Pois é, e outra coisa, estava começando a questão da... todos nós fomos comunistas, não você que é novinha, né? Mas a gente, quando era novo, Vicente usava aquela boininha do Che Guevara. Todo mundo era comunista, né? A gente tinha aquela coisa assim, a gente odiava o regime. Então essa pessoa que tocava violão, ele era comunista, e aquela coisa, mas depois a gente muda, né? Vocês chegaram a ter problema aqui com a Betts na época da ditadura? Aqui? Não. Nunca ninguém incomodou vocês? Sobral é tranquilidade, aqui não teve... Ainda tinha aqui um dono do restaurante que ele, coitado, apanhava pra caramba, mas ele gostava de apanhar mesmo. Ele botava, era o João Salles, ele botava a mão na cabeça e dizia assim, bate, aí dizia aqueles palavrões, pode bater, bate, mas sacia a tua... E eu ficava rindo daquilo, mas aqui não tinha isso. Cícero, mas alguns nomes importantes da música estadual, da música nacional, da música regional, passaram lá pela sua... Quando você começou a trazer música ao vivo para cá pela primeira vez, No final, sim. Por exemplo, aqui no Cíceros Bar, Jorge Versilo, né, o Cid tentou trazer eu acho que foi a Adriana Calcanhoto, e eu fui lá pedir para que ele não fizesse aqui, porque eu já estava muito cansado, sabe, daquilo. É muito trabalhoso, é muito dispendioso, sabe, eu não aguentava mais. E ele botou no outro canto. Mas lá, botou na Betts o Lobão, botou aquela menina, Leila Pinheiro, tocando piano. Mas isso é nacional, né? Mas aqui de Fortaleza, Davi Duarte, Tony Maranhão, Cátia Freitas, uma enormidade. Nilton Fiore, percussionista, eu sei lá, Marcão, tocava bar. Eu conheço, olha, uma vez houve 30 anos de Bossa Nova. Foi lá em Fortaleza, foi ali perto daquele Cassino Guarani, por ali. Tinha uma casa ali, fizeram a noitada de 30 anos da Bossa Nova, eu fui lá, eu paguei a conta, assim, eu paguei, depois lamentei que foi desse tamanho a conta. Para todo mundo, porque todos os músicos tinham cantado na Betts, porra. E foi um prazer, foi uma satisfação muito grande. É muito gostoso, né? Todo mundo, a gente se sensibiliza, né? Eu fiquei envaidecido daqui, todo mundo me conhecia. É muito bom, né? Vicente, assim... Então, assim, para quem estava começando a entrar na área da música, né, numa perspectiva de ser um instrumentista, um músico, a contribuição que o Cícero trouxe para Sobral foi grande naquele momento, porque ele trazia realmente instrumentistas muito bons lá de Fortaleza. Os melhores. Trazia os caras muito bons. Manassés tocou aí. Cláudio, né? Cláudio Costa, então, o Cláudio foi o primeiro. O cara são bons músicos. Então isso, com certeza,
Eu já não estava aqui, porque eu já tinha ido para Fortaleza. Depois foi para Minas Gerais. Lá, então foi quando eu encontrei com a minha geração, o Caio, Graco, Ferreirinha, Ricardo Alcântara, Floriano Martins, porque o Edinardo já estava na outra, né, eu vim depois, né, a gente veio depois. Depois, então, nós seguimos para São Paulo e lá, então, começamos a trabalhar, né, tive lá pela Poligram, etc. Mas já aqui no Ceará ainda, nessa década de 70, final da década de 70, a gente já tinha uma relação com os compositores cearenses, né? Então, foi quando a gente começou eu comecei a fazer parcerias com o Fausto Nilo, com o Brandão, né? E isso foi muito com o próprio Adinado, na sequência, com o Climério, né? E fui, então, abrindo um leque, né, de trabalho, né, com vários compositores, autores, e que isso foi muito importante, assim, né, para o início a gente tinha muita energia, naquela época a gente dividia muito as questões, as discussões estéticas, né, da produção, a gente saía em Fortaleza para os bares nos finais de semana, era para mostrar música, um mostrava um, outro mostrava outro, então e tinha as pessoas que seguiam, né, a gente, os amigos, ficavam ali acompanhando, na hora que inflamava muito a gente mudava de local, ia para um outro bar, né, para poder a gente ter aquela tranquilidade que merece o ato, né? É que eu estou pretendendo esse exercício da criação. Eu falei com o Vicente, desculpe te cortar um pouco, eu estou pretendendo fazer ali um mini palco aqui no Cícero. Eu jurei que eu nunca mais ia fazer música ao vivo, mas eu sou louco por música, inclusive esse violão eu comprei agora, há cerca de um mês. Eu tenho um violão tão bom quanto ele, até melhor do que ele, mas eu comprei isso aí porque eu sou louco por violão, louco por música. E eu pretendo fazer um mini palco para fazer, eu não sei o nome, é um nome em inglês que tem agora, em Fortaleza estão usando demais. É uma coisinha que o Vicente chega, sobe lá, canta 3 músicas, sai o Vicente, entra o Rosalvo, canta mais 3 ou 4 músicas ali, 1h30, só isso. Boca da noite. Acabou. Happy hour. Mas não é bem um happy hour, é outro nome. Tem um nome de sessão, não sei das quantas. Seixo não sei o quê. Traga para Sobral. Em Fortaleza é um modismo. É como assim, você vai passar o som, pronto. Quer dizer mais ou menos isso, você vai passar o som, aí você toca uma música, aí vem ela tocar outra, cantar outra, não sei o que lá, e termina. E acabou. Ninguém cobra cover, ninguém paga. Tá sabendo, não vou pagar. Não, realmente é um momento de descontração. Vamos lá pro Cícero, tocar um violãozinho lá. Aí eu vou ter, esse violãozinho vai ficar um violãozinho ali, pendurado no palco ali. Terminou, tem 2 cavaletes, eu tiro os cavaletes, empurro aquilo ali, aí vira um painelzinho, pronto. Não atrapalha ninguém. Estreitinho, só para 2 músicos, no máximo 2 músicos. Eu não quero AOE mais, eu não aguento mais AOE. Eu trazia banda de 10 pessoas ali para a Beth, é uma loucura. Eu não quero mais. Tem o Rodrigo ali como é que é o nome? Ali do Sobral Grill, que ele arrumou um espaço, ele tem bastante espaço. E fez um espaço e está fazendo direto, está cobrando cover, tá? Quer dizer, ele não está fazendo a besteira que eu fiz, que eu não cobrava cover. Ele cobra cover, traz show de humor e tudo, ele tá numa boa. Mas eu não pretendo mais fazer isso. Para começar, eu não tenho mais gás para isso. Eu já tenho, tá vendo aqui pela cara, né? Uma coisa assim que foi bem destaque, assim, a gente já está caminhando para a reta final, mas foi uma coisa que assim, sempre me chamou muita atenção no seu restaurante, no seu bar, que as pessoas, eu estou aqui em Sobral, já frequento Sobral já há algum tempo, e a cozinha do restaurante sempre é uma referência bem grande. A cozinha da Betts, as pessoas diziam que tinham lanches maravilhosos. Você sempre teve um cuidado especial com essa coisa da gastronomia, né? Tenho, porque eu acho uma falta de respeito muito grande você pagar por uma coisa que você está consumindo e não está gostando. E aí eu sou muito preocupado. Eu me lembro que no tempo da Beth, isso há 30 anos, eu trouxe lá do Rio um cozinheiro, que ele estava a fim de ir embora para cá mesmo, e um pizzaiolo,
era do Bela Blue, que é uma das melhores, na época, do Rio, a melhor pizzaria do Rio, e um do La Mole. Eles trabalhavam com... Eles pegaram e colocaram os pratos do La Mole. Eu tava plagiando? Não, porque a maioria são pratos conhecidos. Botei lá, Letarô, eu trouxe um cozinheiro internacional, botei no Letarô. Isso em 1988. Então eu sempre fui muito preocupado. A matéria-prima, o que eu compro, eu só procuro comprar, eu não quero saber de preço. E quero, lógico, é evidente, se tiver um preço melhor, mas desde que seja coisa de primeira qualidade. Isso aí eu faço questão. Isso aí eu primo. Você pode agora, eu acabei de fazer a reforma, você pode entrar lá na minha cozinha, bote uma touquinha, vai entrar e olha na minha cozinha como é que é. Como é que eles trabalham. Os banheiros, você vê que os banheiros... Sempre muito bem cuidado. Banheiro bem cuidado. Banheiro feminino tem até ar-condicionado. Eu estou fazendo meu comercial aqui. Cícero, eu queria agradecer muito a sua vida aqui. Eu que lhe agradeço a oportunidade que você me deu de eu divulgar o que eu fiz, o que eu estou fazendo, parte do que eu fiz e do que eu estou fazendo. Pois é, essa conversa poderia render aqui até não querer mais. Vicente bem. Lopes, muito grata também. Grato, Aliás, eu. Vicente foi fundamental. Não for o Vicente, eu não estaria aqui. Juro por Deus. Agradeço o convite. Inclusive, é importante que essa história do Cícero seja contada devidamente, né? Toda a importância que ele teve dentro aqui de Sobral, dentro do contexto cultural da cidade, da memória cultural de Sobral. A gente precisa ser realmente registrado devidamente, porque foi um momento de muito glamour em Sobral e foi muito efervescente. Ele trouxe um aspecto, um lado muito bom, né, para a cidade, né? As pessoas gostavam de vir, etc. Então, a gente precisa realmente fazer esse resgate dessa história, né? E com mais consistência, com mais pesquisa, enfim, deixar. Eu quero que os outros, que o menino lá o Rodrigo lá do coisa, continue trazendo, porque a cidade precisa disso. Cidade precisa. Sobral é uma cidade grande, tá muito carente dessas coisas. Passou um tempão aqui, uma lacuna enorme disso, sem nada. Agora ele tá trazendo, pessoal. Meu amigo, ele tem mais que fazer. E outra coisa, ele é esperto. Ele tá cobrando couvert. Eu acredito mesmo que ele não esteja tendo prejuízo como eu tinha. Eu tinha prejuízo, porque eu pagava tudo no meu bolso. Então, estou fazendo aqui o compromisso no ar, já que a gente combinou aqui, a gente vai, se Deus quiser, ter um livro aí em breve. Tá ótimo, tranquilo. Se Deus quiser. Vicente, a gente encerra com uma canção. Isso. Vamos fazer aqui, então. Faça uma daquelas antigas mesmo, Vicente. Dos tempos bons. Sabe o que é? Porque é mais conhecida. Mas bem do tempo dos festivais. Então, não posso deixar de atender ao pedido do Cícero, vou fazer Anonimato, uma canção que não é tão conhecida, mas é uma canção, para mim, muito especial, e ela foi vencedora da segunda versão do festival em 1976, chama-se Anonimato. Uma vela acesa no santuário de pedra, varando a serra, uma só rosa murcha na cruz, um rastro de uma negra escritura, uma coroa de espinhos, que seja de rei ou de uma rainha, um retrato manchado no tempo, uma cova sem documento. Aqui jaz um corpo, minha senhora, faça um gesto em sua memória, não queira saber quem ele é. Que o sino aberto da Torre da Sé dirá para o povo a sua glória, o mais de novo na sua história. La 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 la, yeah. Ah, yeah, yeah, la la yeah. La 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 la, yeah, 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 oh, oh, oh.
três. E a maquininha aí, está prestando? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.